Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos iniciando o mês de setembro. É um mês especial para nós batistas, que é o mês de missões nacionais, onde as igrejas batistas elas estão orando pela vida dos missionários e também trabalhando em prol do crescimento do evangelho no nosso país. Então, vocês devem já estar recebendo alguns banners diários com os pedidos de oração. Também, irmãos, neste mês de setembro, nós estaremos também levantando uma oferta para a Junta de Missões Nacionais poder viabilizar os vários projetos missionários que os batistas têm na nossa pátria, ok? E também eu quero pedir algo especial. Eu quero pedir que os irmãos estejam orando pela família da Silvia, lá em Igaroí, no Ceará. Desde o começo do ano estamos orando. A irmã Silvia, no mês de setembro, estará viajando até lá, na casa da sua mãe, mas também para dar assistência aos irmãos que estão lá. Então estejam atentos, estejam orando por isso. Tenho certeza que Deus há de nos abençoar, há de abençoar os nossos missionários e também a irmã Silvia, que estará indo para lá dar o apoio na obra do Senhor, lá em Igaroí, no Ceará, ok? Então vamos meditar nesse dia. E o texto que eu quero ler com os irmãos se encontra no livro de Atos, no capítulo 4, do verso 29 ao verso 31. Atos, capítulo 4, do verso 29 ao verso 31. Então vamos lê-lo? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, esta é uma oração que foi feita pelos cristãos e pelos discípulos que estavam juntos orando enquanto João e Pedro eram levados para o Sinédrio. No capítulo 3, os irmãos vão encontrar João e Pedro, quando iam para o templo orar, ele encontrou na porta do templo um aleijado que há anos se encontrava lá pedindo esmolas. E ele pedindo esmolas para João e Pedro, eles disseram: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos lhe daremos, levanta-te e anda. E o aleijado andou. Houve um alvoroço, e Pedro e João foram levados até o Sinédrio, onde os saduceus, fariseus, os líderes estavam reunidos e estavam analisando e preocupados com o crescimento dos cristãos após a descida do Espírito Santo em Jerusalém. E lá, meus irmãos, diante do Sinédrio, Pedro pôde corajosamente, cheio do Santo Espírito, falar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. E os líderes religiosos pediram para que João e Pedro deixassem de falar sobre Jesus. E eles responderam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, irmãos, eles não podiam deixar de falar aquilo que Jesus fez e aquilo que estava sendo realizado. Então, irmãos, e aqui estão esses homens, e Pedro e João chegam ali a essa reunião de oração. E chegando lá, que coisa maravilhosa, irmãos. Talvez os irmãos pudessem pensar, era um tempo de tensão, risco de morte, risco de prisão, que estavam envolvidos a igreja primitiva. Talvez pudéssemos pensar, humanamente falando, que algumas mulheres ou homens estavam com medo. Como é que eles podiam se esconder? Como eles podiam se proteger diante daquelas situações? Como eles estariam, talvez, pressionados por tudo aquilo? Qual a reação que eles teriam? Mas interessante, irmãos, que a oração dos servos do Senhor, da igreja primitiva, não foi para proteção. Não foi para que eles tivessem os seus argumentos para se esconder diante da situação. Pelo contrário, eles pediram
que o Senhor considerasse as ameaças que estavam sendo feitas sobre a igreja primitiva. Mas o que eles pediram é que eles pudessem ser capacitados, que Deus pudesse aperfeiçoá-los para poder anunciar a palavra de Deus de forma corajosa, independente das tensões, independente da oposição, independente dos perigos que isso poderia trazer. E eles pediram: estende, Senhor, a sua mão para que possamos fazer as mesmas obras, as mesmas curas e maravilhas por meio do teu servo Jesus. Meus irmãos, que oração maravilhosa! Que oração que para nós aqui, os cristãos do século 21, eu penso que é o ideal, talvez é o que nós deveríamos estar pedindo ao nosso Deus. Senhor, nos capacita para que com coragem poder, Senhor, anunciar o teu evangelho. E é interessante, irmãos, que no verso 31, o sinal da aprovação de Deus com esse pedido do povo dele, diz que o local tremeu. Que coisa maravilhosa, o local tremeu com a glória de Deus, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Todos eles estavam envolvidos, dando tanta liberdade ao Espírito Santo para que pudesse fazer a obra que eles desejavam na vida dos servos. Eles pediram, irmãos, capacitação e coragem para pregar o Evangelho. Que oração tremenda, que cenário maravilhoso. E é interessante, irmãos, que essa oração, essa disposição, essa intenção, esse propósito de vida, de poder anunciar o Evangelho, pôde ser realizada. Se nós passarmos um pouquinho, alguns capítulos seguintes, nós vamos ver que no capítulo 7 houve um grande acontecimento, que foi a morte de Estevão. Estevão era um diácono, e ele, confrontado pelos judeus, ele disse uma verdade espiritual que os judeus não compreendiam, e ele disse que Deus não habitava em locais feitos por homem. Para o judeu, isso é algo terrível, porque eles tinham que, no local, no templo, era o local da habitação de Deus. E Estevão, cheio do Espírito Santo, foi morto, apedrejado naquele cenário. Desencadeou então uma perseguição tal sobre os cristãos ali em Jerusalém. E interessante, meus irmãos, que se nós verificarmos, todos os cristãos, eles foram dispersos. No Atos capítulo 8, no verso 1, diz o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Interessante, irmãos, só ficou em Jerusalém os apóstolos, mas toda a igreja primitiva que ali se formava em Jerusalém foram dispersos, tiveram que sair rapidamente de Jerusalém. E diz que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Interessante, meus irmãos, talvez você possa pensar, já que eles foram dispersos, então houve um decréscimo, houve um recuo da obra de Deus, houve uma oposição tal que o povo de Deus, ele foi abafado. Não, irmãos, pelo contrário, esses que foram dispersos, irmãos, eles
Eles não cessavam de falar da palavra de Deus. Aonde eles estavam, eles anunciavam Jesus Cristo. Eles falavam quem Jesus Cristo era, o que acontecera. Que ao final do terceiro dia Jesus ressuscitou. Que ele era o Messias. Ele era o Deus vivo, encarnado. É interessante, meus irmãos, que quando o crente, ele conhece a Deus, quando o crente deixa o Espírito Santo realmente falar abertamente ao seu coração, ele pode enfrentar qualquer circunstância, ele pode passar por qualquer oposição, qualquer enfrentamento, qualquer perigo. Nós vivemos nos dias de hoje, irmãos, um grande desafio, que é o grande desafio de passarmos por essa pandemia mundial. A igreja está sofrendo porque ela não tem a liberdade de poder ter que se reunir com todos os cristãos, com alegria e com liberdade. Mas, meus irmãos, o que é que nós podemos esperar diante desta palavra que nós estamos lendo hoje? A palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus é viva em nós. Independente das circunstâncias que aconteceram, perseguição naquela época, pelo contrário, o Evangelho cresceu. O Evangelho se espalhou, porque o povo que foi disperso não cessava de falar corajosamente sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, é importante nós considerarmos isso. O texto que está atrás de mim, Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, nós somos chamados no século 21 a fazer a mesma oração que os nossos irmãos da igreja primitiva fez. Senhor, capacita-nos para que nós, com coragem, possamos falar da Tua palavra, possamos falar de Jesus Cristo, possamos evangelizar. Senhor, nos abençoe, porque independente das lutas e circunstâncias que nós passemos, que nós possamos obedecer aquilo que Jesus Cristo nos comissionou. Vão e façam. José, evangelize. Maria, evangelize. João, Antônio, Joaquim, Rafael, Daniela, qual que for o seu nome, o ID do Senhor Jesus é para você. E quando nós nos colocamos nessa posição, o Senhor nos capacita. O Senhor deseja que nós entregamos o Evangelho, o simples e maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Deus não quer que nós preguemos outra coisa se não for Jesus. O Senhor nos capacita qualquer um. No começo do ano, desse ano de 2020, nós fizemos a nossa ação evangelística em fevereiro, vocês lembram? As nossas camisetas que nós confeccionamos com o plano da salvação, para que nós tenhamos facilidade de falar em poucos minutos, talvez em 4, 5 minutos, do Evangelho para as pessoas. É isso que Jesus Cristo espera de nós. É isso que Jesus Cristo espera de cada um dos seus filhos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, todos nós somos evangelizadores. Todos nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Todos nós somos chamados para sermos evangelizadores, verdadeiros evangelistas, irmãos. Aonde é o nosso campo missionário?
Nosso campo missionário pode começar nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Sim, eu sei que não é tão fácil falar do Evangelho, mas nós temos algo poderoso, que é o nosso testemunho, que é o seu testemunho. Por isso, creia que Deus pode te usar como instrumento para poder salvar o seu familiar, o seu querido. Também outro campo missionário é onde nós trabalhamos, é onde nós estudamos, é o nosso círculo de amizades, é o nosso campo missionário. O Senhor nos chama para falar corajosamente. Sim, precisamos de coragem, porque muitas vezes, meus irmãos, nós podemos ser rotulados de vários adjetivos pejorativos. Muitos podem nos chamar de fanáticos, muitos podem nos chamar de retrógrados, muitos podem nos chamar de preconceituosos. Mas, irmãos, nós vamos entregar, meus irmãos, aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui. Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio reconciliar o homem, a natureza, o universo com Deus. Nós precisamos entregar a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Precisamos, irmãos, ser, Senhor, meus irmãos, anunciadores da salvação em Cristo Jesus. Por isso precisamos de coragem, sim. Não podemos nos preocupar com os rótulos que o mundo nos coloca, mas precisamos, irmãos, sermos obedientes e poder, com alegria e coragem, entregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que perdoa os pecados, o Evangelho que salva, o Evangelho que abre as portas do reino de Deus para nós, dando-nos a vida eterna. Por isso, meus irmãos, eu quero, nesse mês de setembro, pedir que você avalie um pouquinho. Quando falarmos em missionário, além dos nossos missionários nos campos, pense em você mesmo. Missionário é aquele que tem uma missão, e nós também temos a nossa missão. Cada um de nós somos chamados a testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. É o nosso testemunho e que outras pessoas precisam ouvir para poder crer e receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Por isso, irmãos, peço que você avalie tudo isso e que o mesmo sentimento da igreja primitiva, que você possa orar pedindo: Senhor, nos capacite para corajosamente poder entregar e falar da Tua palavra aos que necessitam. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos Te agradecer, ó Deus, estamos chegando em setembro, ó Deus. E lembramos, Senhor, da nossa pátria, ó Deus. E lembramos, Senhor, a nossa nação precisa tanto de Ti, ó Deus. A nossa nação precisa, Senhor, em conhecer-Te, Senhor. Por isso, Senhor, que nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, todos os missionários, jovens, homens e mulheres, que, Senhor, tem, Senhor, doado a sua vida em prol do crescimento do Teu Evangelho na nossa pátria. Pedimos, Senhor, por cada um deles, Senhor. Eles deixaram os seus afazeres, as suas famílias, os seus sonhos para entregar totalmente, Senhor, a sua vida nas suas mãos. Pedindo, Senhor, sobre eles a Tua bênção, ó Deus. Que Tu os capacite cada dia, ó Deus. Que Tu possa usá-los poderosamente para salvar vidas, para implantar igrejas, Senhor. E pedimos, Senhor, sobre nós, Senhor, que nós, Senhor, que tenhamos o mesmo espírito, Senhor, dos missionários, que nós, Senhor, atentamos para, Senhor, a ordem do Teu Filho Jesus: ide e fazei discípulos. Senhor, todos nós estamos incluídos, Senhor. Somos chamados, Senhor, para sermos evangelistas. Por isso, Senhor, nós queremos também orar como os Teus filhos, Senhor, da primeira igreja. Nos capacita, ó Deus,
Nos dê coragem, Senhor, para continuar pregando, Senhor, o teu evangelho, independente das circunstâncias, independente das perseguições, independente das oposições, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento que o mundo passa, Senhor, a sermos achados, Senhor. Aqueles que levarão, Senhor, paz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que sejamos encontrados como pacificadores, Senhor, para que nós sejamos considerados a luz do mundo, ó Deus, para que as trevas sejam dissipadas e a luz do evangelho brilhe, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Considera-nos, Senhor. Tira, Senhor, todo tipo de receio, todo tipo de falta de compreensão. Mas que tu, Senhor, revista os teus filhos com alegria de poder falar do teu amor, de falar de Jesus Cristo e falar, Senhor, porque ele veio, Senhor, buscar o que se havia perdido, ó Deus. Obrigado, fica com o teu povo nesses dias. Ajuda, Senhor, cada um dos teus filhos, cada um dos nossos amigos. Pedimos a tua bênção por aqueles que estão se preparando para o batismo também, ó Deus. Esteja abençoando, Senhor, dando alegria da nova caminhada com Cristo. Abençoa, Senhor, os enfermos, os que estão se recuperando de cirurgias, os enlutados, ó Deus, que em todas as circunstâncias, Senhor, tu estejas presente no dia a dia dos teus filhos. Obrigado, ó Deus. Fica conosco, fica com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Estamos chegando perto do final de semana. Estejamos juntos para estudar a palavra de Deus e prestar culto a Ele. Um grande abraço. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.